Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Moderna. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e os resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal dessa aula é a independência dos Estados Unidos. Serão apresentados o processo de colonização da América Inglesa, a instalação das colônias de povoamento, as características regionais das 13 colônias britânicas, suas atividades comerciais transatlânticas, os fatores e o processo de independência dos Estados Unidos. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. Observe o mapa histórico. Ele representa as áreas coloniais distribuídas entre as metrópoles europeias ao longo da Era Moderna. O sistema colonial fortaleceu o mercantilismo desenvolvido pelos Estados nacionais absolutistas. A Inglaterra estabeleceu as primeiras colônias de povoamento na América do Norte a partir do século XVI. A Virgínia recebeu os primeiros assentamentos de famílias frutos do excedente populacional britânico. A partir de então, formaram-se 13 colônias entre a costa do Oceano Atlântico até os Montes Apalaches. Essas comunidades eram formadas por excluídos religiosos, sociais e políticos. Possuíam uma certa autonomia em relação à Inglaterra. O serviço público era exercido pelos próprios colonos. Leis e impostos eram criados através de assembleias públicas. Analise o mapa histórico das 13 colônias inglesas na América. Observa-se que elas são subdivididas em 3 regiões. Formaram-se, então, 5 colônias no norte, 3 colônias ao centro e 5 colônias no sul. As colônias do norte eram as mais populosas. Os assentados procuravam a região devido à semelhança climática com a Inglaterra. Predominava o trabalho livre e assalariado. Foram desenvolvidas uma forte atividade comercial de madeira e de peles, além da policultura de subsistência. Na região central, eram colônias administrativas. Sua população era formada, em sua maioria, por pessoas que possuíssem dívidas com a coroa inglesa. Eram considerados servos por contrato, súditos da coroa. Assim, produziam cereais e frutos, tecidos e couros para abastecer a Inglaterra. No sul, formou-se uma pequena aristocracia rural, baseada em grandes propriedades, no trabalho escravo africano e na monocultura, voltada para a exportação. Observe o mapa histórico. Ele representa as atividades comerciais marítimas realizadas pelas 13 colônias inglesas na América. O comércio triangular foi praticado circulando produtos entre os continentes europeu, africano e americano, onde os beneficiários seriam os próprios colonos ingleses da América. Os conflitos entre colonos e a coroa britânica tornou-se evidente a partir da Guerra dos 7 Anos. O conflito entre a Inglaterra e a França é estabelecido pela disputa da Nova França, atual território do Canadá. Primeiramente, a coroa exigiu o alistamento militar de colonos para recompor as forças britânicas contra a França. Em segundo lugar, com a vitória inglesa,
foram aprovados o aumento de impostos dos súditos americanos para cobrir os prejuízos e despesas da guerra. Além disso, os colonos exigiam medidas protetivas da coroa inglesa contra os corriqueiros ataques indígenas às suas fazendas e vilas, ignorados pelo rei da Inglaterra. Muitos produtos coloniais começaram a sofrer taxações, como o açúcar, o vidro, o chá e o aço. Além do mais, os colonos eram obrigados a pagar impostos para sua própria proteção à coroa britânica. Os documentos impressos, como jornais, cartas, papéis moeda, livros e certidões, deveriam a partir dali conter o selo real, pagos para sua circulação. Veja abaixo os principais tributos implantados pelo rei da Inglaterra a seus súditos na América. Os colonos ingleses na América sentiram-se desamparados pelo rei. Representantes das colônias reuniram-se na cidade de Filadélfia a fim de redigirem uma carta destinada ao rei da Inglaterra. Neste documento, de caráter iluminista e elaborado por Benjamin Franklin, exigia o fim das leis intoleráveis e a representação colonial no parlamento inglês. A resposta do monarca foi uma rígida tributação e o envio de tropas para as áreas coloniais. No segundo Congresso da Filadélfia, os colonos declararam guerra à Inglaterra, assumindo o papel agora de norte-americanos. Iniciava a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Revolução Americana durou cerca de 5 anos. Os norte-americanos receberam ajuda de espanhóis e franceses para derrotar a Inglaterra. Nascia o primeiro país independente da América, fruto de uma luta anticolonial. A Constituição norte-americana possuía inúmeras bandeiras iluministas, como a adoção do regime republicano, a implantação do sistema presidencialista, a divisão do governo em 3 poderes e direitos fundamentais e naturais do homem, como a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada e o livre pensamento. A vitória dos norte-americanos repercutiu sobre todo o mundo. Eclodiram por toda a América as ideias iluministas e o espírito anticolonial. No Brasil, movimentos como a Inconfidência Mineira e a Confederação do Equador foram influenciados pela independência dos Estados Unidos. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!